no livro de Apocalipse. Aleluia. No livro de Apocalipse. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos se você puder e tiver coragem. Santo é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, te louvamos, exaltamos o teu nome. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui rendidos ao teu poder, rendidos ao teu amor, rendidos, Senhor, à tua soberania e à tua majestade, pedindo que o teu Santo Espírito nos conduza nesse momento, que o teu Santo Espírito nos convença do juízo e do pecado, que o teu Santo Espírito nos confronte e nos conforte. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abre o nosso entendimento para receber revelação da tua palavra. Abre os nossos corações, Pai, para entender a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que ninguém saia daqui do jeito que entrou. Que todos nós possamos crescer em graça e em sabedoria. Que todos nós possamos sair daqui libertos e curados. Que todos nós possamos sair daqui transformados pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. E se você crer, aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Amados, que você fique em paz, que você possa ficar à vontade, e que se alguém te apertar, que seja o Espírito Santo, amém? Tranca a porta aí, não deixa ninguém sair, porque o Senhor quer falar conosco nessa noite, e Ele tem contas a acertar com cada um de nós. Então eu te peço que você, no seu entendimento, no seu nível de entendimento, no seu nível de revelação, que você na sua posição, no seu cargo, na sua função, que você receba para você, amém? Esquece quem está do teu lado, ou quem ficou em casa, ou quem não veio hoje. A palavra é para quem está aqui, é para você. Em nome de Jesus. Recebe para você. E deixa o Senhor cuidar de você. Em nome do Senhor Jesus. Apocalipse 3. Quem já abriu, dá um glória. Quem está procurando, aleluia. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 14. Quem já abriu, dá um glória. Diz assim: ao anjo em Laodiceia escreve. O Senhor está falando ao pastor dessa igreja, ao anjo dessa igreja. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente, antes foste frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Repete comigo: pobre, cego e nu. Escolhe uma pessoa bem bonita aí do seu lado e fala para ela: pobre, cego e nu. Agora escolhe um bem espiritual aí perto de você e fala para ele: pobre, cego e nu. Agora escolhe um bem cheiroso aí perto de você e fala para ele: pobre, cego e nu. Aleluia, glória a Deus. Esse é o título da mensagem de hoje: pobre, cego e nu. Quem tiver na comunicação, por favor, coloca na gravação, porque depois é uma agonia para achar a palavra quando eu preciso. Amém? Então é assim, a gente vai lendo a Bíblia e já vai dando os recados, glória a Deus.
Então pega aí, quem é da comunicação, e coloca, por favor. Aonde que eu parei? Pobre, cego e nu. Cadê você? Sumiu? Achei, 18. Obrigado. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir a tua vergonha, nudez, a tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. E repreendo e corrijo a todos quantos amo. Se pois diligente e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai que está no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Aleluia, glória a Deus, até aí. Amém, queridos? Que carta é essa, hein? Estreitou o negócio. Das cartas às igrejas da Ásia, eu, no meu raso entendimento, acho que essa é a mais dura, é a mais severa. Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. Não faz nada. A única coisa boa em Laodiceia é a opinião dela sobre si mesma. E assim mesma é completamente falsa, equivocada. Deixa eu te explicar algumas coisas. Afinal de contas eu estou aqui para isso, amém? A cidade ela estava numa importante localização. Ela ficava no meio de uma das melhores rotas comerciais. Era uma cidade rica. E a igreja tinha a cara da cidade. Ela em vez de transformar a cidade, ela se conformou com a cidade. Os crentes da igreja de Laodiceia, tem algum crente aqui? Estão com medo? Tem algum crente aqui? Aleluia. Os crentes lá da igreja de Laodiceia eram frouxos, crentes sem entusiasmo, crentes débeis no seu caráter, sempre prontos a se comprometer com o mundo, descuidados. Eles pensavam que eles eram pessoas boas, eles tinham uma autoimagem de si próprio, eles eram satisfeitos com a sua vida espiritual. Sabe, a igreja de Laodiceia era uma igreja popular, era uma igreja satisfeita, uma igreja satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa dos seus membros ricos. A cidade de Laodiceia se destacava por 4 características, e eu vou te explicar, vou te falar essas características da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era um centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo naquela época. Morava um monte de milionário lá. Tinha muito dinheiro a cidade. No ano de 61 depois de Cristo, houve um grande terremoto em que destruiu a cidade, e ela foi reconstruída sem a ajuda do império. Não precisava da ajuda do governo vigente na época. Ela tinha dinheiro, ela se sustentava. A cidade era rica, tão rica que achava que não precisava de Deus. Essa é a primeira característica da cidade. Mas também ela era um centro de indústrias de tecido. Laodiceia produzia uma lã especial famosa no mundo inteiro, e a cidade se orgulhava das boas roupas que produzia. Segunda característica. A terceira característica da cidade era um centro médico de importância. Ali havia escolas
de medicinas. Fabricava-se ali 2 ungüentos quase milagrosos para o ouvido e para os olhos. Havia um produto que eles fabricavam que se chamava pó frígio, que era para fabricar o melhor colírio que se existia naquela época. Quarta característica, era um centro de águas térmicas. A região era formada por 3 cidades: a cidade de Colossos, a cidade de Hierapolis e a cidade de Laodiceia. Lá em Colossos ficava as águas frias, e em Hierapolis havia as fontes quentes, e para essas 2 águas chegar a Laodiceia, elas ficavam mornas. Eu creio, não diz isso, não encontrei essa informação, mas eu creio que essas águas, a água fria de Colossos e a água quente de Hierapolis, eu acho que elas se misturavam no caminho até chegar a Laodiceia, e elas ficavam mornas. Tanto a água quente de Hierapolis quanto as águas frias de Colossos eram águas terapêuticas, faziam bem à saúde, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis, horríveis. Bom, agora que eu te dei esse pano de fundo aí, eu vou te falar do diagnóstico que o Senhor Jesus Cristo faz à igreja. Vejamos o que Cristo diz. Jesus Cristo identificou a falta de fervor espiritual da igreja. No versículo 15, para você que fechou a Bíblia, não precisa abrir, eu vou ler aqui, mas se você quiser abrir. Versículo 15, ele diz assim: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Deixa eu te falar, é Jesus que está falando. A vida cristã, a vida cristã, ela tem 3 temperaturas espirituais. E aí você não se mexe muito na cadeira não, mas identifica aí em qual que você está. Tem 3 temperaturas. A primeira é um coração ardente. Lucas 24:32 diz assim: e questionaram-se entre si, porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando ele nos explicava as escrituras? Quer dizer, uma temperatura da caminhada cristã é o coração ardendo. Não arde o teu coração quando você ouve a palavra de Deus, não arde o teu coração quando você está adorando ao Senhor, quando você está buscando ao Senhor. Coração ardendo quer dizer quente. É uma temperatura do cristão. A segunda temperatura é um coração frio. Mateus 24:12 diz assim: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. As pessoas que perdem o foco, as pessoas que tiram os olhos de Jesus Cristo, que botam os olhos nas maldades, que botam os olhos nos homens, que botam os olhos nas circunstâncias, o amor esfria. E por isso nós vemos tantas pessoas que um dia adoraram ao Senhor no mundo, porque tiraram o foco de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. O terceiro é um coração morno. Apocalipse 3:16 diz: e por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Meu Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Aqui o Senhor nos mostra que nós podemos estar em 3 condições: quente, frio ou morno. Quente, frio ou morno. O que me preocupa na nossa igreja hoje é que a carta à igreja de Laodiceia, ela não fala sobre tentação.
Ela não fala sobre perseguição, ela não fala sobre negação, ela não fala sobre apostasia, ela não fala sobre abalos na igreja. O problema da igreja de Laodiceia não era teologicamente moral. O problema que havia lá não era falsos mestres, não era heresias. O pecado que havia em Laodiceia não era imoralidade sexual, não era engano. A carta não fala de hereges, de malfeitores, de perseguidores, mas ela fala de uma falta de fervor espiritual. Fala de crentes mornos e que o Senhor está pronto a vomitar. Vida espiritual morna, indefinida, apática, indiferente, ausente. A igreja de Laodiceia era uma igreja acomodada. E o problema da igreja não era a heresia, mas era a apatia. E eu preciso alertar aos queridos e amados da igreja Bola de Neve de Ponta da Fruta e aos visitantes. O nosso fogo espiritual, ele corre constantemente o risco de enfraquecer. Ele corre constantemente o risco de se esfriar e de até morrer. Por isso eu te alerto, é preciso mexer no braseiro, é preciso cutucar a brasa, é preciso alimentar, colocar lenha, é preciso soprar esse fogo até que ele possa te incendiar e você sentir o teu coração ardendo pelo Senhor, pela palavra do Senhor, pelo prazer de estar na presença do Senhor. É necessário que você se sinta dessa forma, não se conforme com outra forma. Se você está frio, se você está morno, saiba nessa noite que você precisa ser quente, que você precisa arder na presença do Senhor. Muitos se afastam do Senhor, muitos se afastam do Senhor com medo do fanatismo. Mas eu preciso te dizer que fervor espiritual não é fanatismo, não é o mesmo que fanatismo. Fanatismo é um fervor irracional, um fervor estúpido. E eu estou falando aqui sempre que a palavra de Deus é informação, crer na informação e depois de crer na informação, entender a palavra de Deus. A fé em Jesus Cristo não é uma fé irracional, não é uma fé absurda, não é uma fé como pular num penhasco. Não é. A palavra de Deus é clara e ela se explica e ela se entende. Se você não está entendendo a palavra de Deus, é simples e puramente falta de intimidade com o Espírito Santo. Leia a palavra de Deus debaixo da autoridade do Espírito Santo, que ele te entregará as revelações que estão na palavra. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos entender que o nosso coração e a nossa mente precisa estar ligado. É como se fosse um choque, a luz na mente e o fogo no coração. Muitos crentes têm medo do entusiasmo, mas o entusiasmo é parte da vida cristã. É por isso que se canta com tanto, que aqui em cima se canta com tanta expressão. É por isso que se prega com tanta força, com tanta expressão, porque nós precisamos estar entusiasmados. Porque se eu não me entusiasmar com a palavra do Senhor, o que é que vai me fazer me entusiasmar? Se eu não me entusiasmar, que eu não vou mais queimar no fogo do inferno, que eu vou para as mansões celestiais, o que mais pode fazer? O que mais pode me fazer entusiasmar? O pior é que Jesus identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. É melhor ser frio do que morno. A palavra é clara. É mais honroso ser um ateu declarado do que um membro incrédulo, morno, dentro da igreja.
Jesus se queixava da hipocrisia dos fariseus. Sabe, é mais fácil falar de Jesus para quem nunca ouviu falar de Jesus, para quem nunca andou na igreja, do que falar de Jesus para alguém que já esteve na presença de Deus, para alguém que já participou da glória dele. É bem verdade que a cultura gospel contribuiu muito para afastar as pessoas do Senhor. Mas eu quero te lembrar aqui nessa noite: os seus olhos precisam estar fixos no Senhor. A palavra verdadeira não é a palavra que um homem fala, é o que está escrito. O que está escrito aqui sim é a verdade. Se apegue à palavra de Deus, não em pessoas. Mas uma pessoa morna é uma pessoa que há um contraste entre o que ela diz e o que ela pensa ser de um lado e o que ela realmente é do outro. Isso quer dizer que, na verdade, ela fala, mas não age como fala. Na verdade, ser morno é ser cego na sua verdadeira condição. Jesus identificou isso muito bem. Jesus identificou aonde que estava o problema. E ele falou: a autoconfiança da igreja é absolutamente falsa. No versículo 17 ele diz: ainda dizes. Versículo 17 diz: ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Só que Jesus diz: contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. É a tragédia do auto-engano. É a tragédia de achar que é o que não é. É a tragédia de se achar uma coisa quando na verdade pratica outra. A tragédia do auto-engano. Laodiceia se considerava rica e era pobre. Só que a carta à igreja de Sardes se considerava viva e era morta. Esmirna se considerava pobre e era rica. O fariseu subiu no caixote lá, sei lá onde, e falava com o Senhor: ainda bem que eu não sou igual a eles. Coitado do fariseu. Se não aceitou Jesus, está no inferno. Engano. A pessoa engana a si próprio. E no grande dia, no dia do juízo, Mateus 7:21, vamos ver que muitos estarão enganados. A tragédia do auto-engano, a tragédia da autossatisfação. A igreja de Laodiceia disse: não preciso de coisa alguma. A igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Cristo. A igreja de Laodiceia amava o dinheiro. O amor ao dinheiro traz uma falsa segurança, uma falsa autossatisfação, uma falsa sustentabilidade. A igreja não tinha consciência da sua verdadeira condição. A tragédia de não ser o que se projetou ser e ser o que nunca imaginou ser. A igreja de Laodiceia estava orgulhosa no seu ouro, nas suas roupas e no seu colírio, mas na verdade era pobre, nua e cega. A congregação de Laodiceia
fervilhava, enchia de frequentadores presunçosos. Se achavam crente pra caramba. Provavelmente a igreja de Laodiceia se achava melhor do que as outras igrejas. E dizia: eu sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Crentes ricos, influentes na cidade. A cidade era um poderoso centro médico e bancário. Os membros da igreja eram convencidos e vaidosos. Eles achavam que a sua vida religiosa ia muito bem, que a sua vida espiritual estava muito bem. Mas Cristo vem e acusa eles de cegos, mendigos e nus. Mendigos apesar dos seus bancos, cegos apesar do pó frígio, e nu apesar das suas fábricas de tecidos. Mendigos porque não tem como comprar o perdão dos seus pecados. Nus porque não tem roupas adequadas para se apresentarem a Deus. Cegos porque não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual. E Jesus revelou que um crente morno, em vez de seu prazer, provoca náuseas, enjoo. Versículo 16 diz: e por este motivo, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deixa eu te dizer uma coisa: você só pode vomitar o que você já ingeriu. Só se joga fora o que está dentro. Só pode colocar para fora o que um dia esteve dentro. A igreja de Laodiceia era uma igreja crente. Jesus Cristo era o Senhor e Salvador dela. Provavelmente ela começou do jeito certo. Uma igreja temente ao Senhor. Mas em vez de dar alegria ao Senhor, ela estava provocando náuseas no Senhor. Uma religião morna provoca náuseas no Senhor. Nós fomos alcançados pelo Senhor para alcançarmos. Alcançados para alcançar. Nós fomos salvos pelo Senhor para estar na presença de Deus e termos prazer na presença de Deus, para que o Senhor também tenha prazer nas nossas condutas e escolhas, porque na verdade nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, herança de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Foi para isso que o Senhor morreu na cruz. Foi para que cada um de nós possamos, para que cada um de nós tivéssemos livre acesso ao Senhor, para que cada um de nós pudéssemos amar ao Senhor com liberdade, adorar ao Senhor, viver na presença dEle. Mas quando nós perdemos a nossa paixão, o nosso fervor, o nosso entusiasmo, provocamos dor no Senhor, náuseas no nosso Salvador, Cristo repudiará totalmente aqueles cuja a ligação com Ele é puramente nominal, é puramente superficial, é puramente religiosa. Aqueles que se achegam na presença de Deus com medo de ir para o inferno, aqueles que procuram o Senhor porque não tem outra coisa para fazer, aqueles que vêm para a igreja no domingo à noite porque não tem outra coisa para fazer.
A igreja de Laodiceia acabou. Desapareceu. A cidade acabou. Virou ruínas. A igreja perdeu tempo e perdeu a oportunidade de ser uma igreja que terminasse bem. Que cada um possa pegar o seu quinhão, que cada um possa se examinar, que cada um possa buscar no Senhor a sua verdadeira condição. Porque tudo que eu te falei até aqui foi para começar a pregação agora. Porque o problema não está no problema, o problema está na raiz do problema. E o Senhor não te mostra o problema sem te dar soluções. E não importa como você entrou aqui, importa como você vai sair. Importa como você vai embora nessa noite. Não importa a condição em que você entrou, não importa o estado em que você entrou, não importa se você entrou aqui cego, pobre, nu, não importa se você entrou aqui frio, não importa se você entrou aqui morno. O que importa é que você vai sair daqui quente. É para isso que você veio aqui, em nome de Jesus. Jesus Cristo, Ele faz um apelo à sua igreja. Cristo se apresenta a nós, nesse texto, como um mercador espiritual. No versículo 18, Ele diz assim: portanto, ofereço-te conselhos. Aleluia. Quem quer conselho aí? Pouca gente, vou perguntar de novo que tem uns distraídos. Quem quer conselho? Não é meu não, é do Senhor. Quem quer conselho? Aleluia. Portanto, ofereço-te conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possa enxergar claramente. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu perdão, obrigado pelo teu sacrifício vicário, obrigado pelo teu sacrifício na cruz, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, obrigado porque o Senhor tem solução para todas as coisas, e nós estamos aqui justamente para reconhecer a nossa condição e tomar posse do que o Senhor declarou para nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cristo é o Senhor sobre tudo e sobre todos, autoridade suprema no céu, na terra e no inferno, amém? Glória a Deus. Mas engraçado, né? Ele não dá ordem, ele vem te dar conselhos. É mais ou menos assim, eu vou te falar qual é, você pega se quiser. Cristo não obriga ninguém a estar na presença dele. Ele quer dar um conselho. Sabe o que isso mostra para mim? Isso mostra assim, eu não preciso falar que eu mando. Eu sou a suficiência. A suficiência se encontra em Cristo. Ele é supremo. E eu não estou aqui para falar que eu mando em tudo. Eu te dou um conselho. E a igreja de Laodiceia se julgava suficiente. Mas os crentes, tem algum crente aqui? Aleluia.
precisam entender que a suficiência do crente está em Jesus Cristo. Aconselho-te que compre de mim. Cristo se apresenta para a igreja de Laodiceia e para a igreja de Ponta da Fruta nessa noite como um vendedor espiritual. Compra de mim, eu tenho para te vender. E os seus produtos são essenciais, fundamentais para as nossas necessidades. E o melhor é de graça, é pela graça. O sacrifício já foi feito, o preço já foi pago, tudo é de graça. Essa é a boa notícia aos mendigos espirituais, aos cegos espirituais, àqueles nus, aos peladões espirituais. Nessa noite o Senhor está distribuindo ao seu povo. Amém? Glória a Deus. Eles eram pobres, mas Cristo tem ouro. Eles eram nus, mas Cristo tem roupas. Eles eram cegos, mas Jesus Cristo tem colírio para cada olho. Em nome de Jesus, a preciosa mercadoria que Jesus oferece nessa noite. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está falando contigo. O ouro que Cristo tem para você é o reino de Deus. A roupa que Cristo oferece para você são as vestes de justiça, de santidade. E o colírio que o Senhor tem é o discernimento. Isso quer dizer entender a palavra de Deus. A fé não é irracional. O Senhor tem colírio para você, para que você olhe para Ele e entenda a palavra dEle. Aleluia. O Senhor Jesus está te chamando a Ele mesmo. O Senhor Jesus está te chamando a Ele. Só Cristo pode enriquecer a nossa pobreza, vestir a nossa nudez e curar a nossa cegueira. Só Jesus Cristo pode. Eu não sei o que você anda procurando, eu não sei quem você anda procurando, eu não sei em que você anda depositando a tua esperança, eu não sei aonde você está procurando a tua felicidade, mas eu tenho que te dizer essa noite, tudo se resume a Jesus Cristo. Cristo chama a igreja a uma mudança de vida. Cristo chama a igreja Bola de Neve a uma mudança de vida. Cristo nos chama a uma mudança de vida. Versículo 19. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. O Senhor está dizendo que Ele está vendo a tua cegueira, Ele está vendo a tua nudez, Ele está vendo a tua pobreza, mas Ele está falando justamente porque te ama. Se pois diligente e arrepender-te, o Senhor te chama a um arrependimento nessa noite. O Senhor te chama a um arrependimento nessa noite, porque você é um predestinado à glória de Deus. Porque só vai queimar no fogo do inferno aquele que quer ir para o inferno. As portas dos céus estão abertas para você. O caminho foi aberto para você. O ingresso foi pago por sangue. E você só vai para o inferno se você quiser. Ele te chama e Ele diz: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Pois diligente, arrepende-te. Ele te fala nessa noite: arrepende-te. Cristo não desiste da sua igreja. Cristo não desiste de você. Cristo não desiste de você, independente da tua condição, independente de como você entrou aqui nessa noite. Jesus Cristo não desiste de você. Apesar da tua condição, apesar das tuas debilidades, apesar das tuas deficiências, Jesus Cristo te ama.
antes dele revelar o juízo, que é vomitar-te, tipo colocar para fora, ele demonstra a sua misericórdia. Ele disciplina. Ele nos chama a uma mudança. Você precisa entender que é apertado mesmo, o caminho é estreito. E o discipulado, o acompanhamento, é um ato de amor do Senhor. A pedra preciosa para brilhar precisa ser lapidada. E você é uma preciosidade do Senhor. E o Senhor quer te lapidar nessa noite. Você precisa entender que o que Ele está te apertando é porque você precisa de mudanças. O Senhor quer te encontrar no grande dia, no dia do juízo, e ver que não foi em vão o sacrifício dele pela tua vida. A base da disciplina é o amor. Ele nos ama, e porque Ele nos ama, Ele disciplina cada um de nós. Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos dá uma oportunidade de recomeçar a nossa caminhada. Ei, crente! Recomeça a tua caminhada. Não importa como você tem andado, importa como você vai andar a partir de hoje. Porque Ele nos ama, o perdão dele está liberado sobre nós. Arrependa-se. Dê as costas para esse cristianismo de aparência. Dê as costas para a cultura gospel. Sai dessa religião. Cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento. Relacionamento com o Pai, relacionamento com os irmãos, relacionamento com você mesmo. Precisa levantar a cabeça, enfrentar os problemas de frente e saber que o Senhor é a rocha aonde você está firmado. Você não pode ser um crente superficial dentro da igreja. Você não pode ser um crente de cristal dentro da igreja. Aquele que não pode tocar. Ou aquele de enfeite. Está lá na cadeira, enfeitando a igreja. Não pode. Não haverá hipocrisia no céu. Devemos nós vomitarmos isso de nossas bocas. Porque senão Ele vai nos vomitar. Cristo nos convida para uma ceia. Ceia é comunhão. Versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Como que esse versículo tem sido mal interpretado pela igreja. E botam aquelas fotinhas, aquelas imagens de um homem na porta, chovendo, frio, e ele lá fora batendo. Deixa eu entrar. Como... texto fora de contexto, pretexto para pecar. A carta é direcionada à igreja de Jesus Cristo. O que o Senhor está dizendo é que nessa hora Ele está do lado de fora da igreja. Misericórdia. Abre a porta aí, pelo amor de Deus. Espera nem ele bater. Bota tapete vermelho. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas aqui na carta a Laodiceia está dizendo que Jesus Cristo está do lado de fora e Ele ainda está insistindo, querendo entrar. A igreja não tem comunhão com Jesus Cristo. Mas eu também posso dizer nessa noite que isso aqui não é para uma igreja literal, não é para o conjunto
não é para a congregação, porque nós somos a igreja, amém? Eu sou igreja, você é igreja, e nós juntos somos a igreja. Talvez o Senhor esteja batendo em você, igreja, para entrar. Porque a salvação é uma questão pessoal, não é coletiva. E Cristo não pode vir nos visitar. Ele tem que ser um morador. Ele tem que ser o Senhor dessa igreja. Sonda o teu coração. Vai que Ele está do lado de fora. E deixa o amado das nossas almas entrar. Uma decisão pessoal. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei. Sabe como que Ele bate na porta? Através das circunstâncias. Sabe como Ele bate na porta? Através da sua palavra. Embora Ele tenha todas as chaves de todas as portas, de todos os lugares, Ele prefere bater. Ele é educado. E aqui nós vemos novamente, como na hora que Ele poderia ordenar, Ele não ordena, Ele dá conselhos. Aqui nós vemos que como é sublime a soberania do Senhor. Mas nós também vemos a responsabilidade que cada um de nós tem. Ele não vai invadir a tua vida e a tua privacidade. Você precisa desejar que Ele entre. E Ele é insistente. E Ele está batendo na porta. Ele está batendo através das palavras. Ele está batendo através das escrituras. Ele está batendo através dos louvores. Ele está batendo no dia a dia na sua vida. E Ele fala que se você abrir, Ele vai entrar e ceiar. Como pode um ser tão simples quanto eu e você receber um convidado tão ilustre? Não dá para entender isso na cabeça. Como que Ele quer ceiar comigo, quer ter intimidade comigo? Quem você tem deixado de fora? Quem? Porque depois dele entrar e ceiar contigo na tua humilde casa, feita de barro, Ele te chama para a maior festa que vai existir. Ele te chama para as bodas do Cordeiro, para um banquete celestial. Ele te chama a entrar na maior festa que o universo vai ver, o casamento de Jesus Cristo com a sua noiva, a igreja santa. Tem alguém que faz parte dessa igreja? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia é um espetáculo, porque quem faz a promessa é Jesus Cristo. No versículo 14, lá no começo, diz assim: ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara
o amém. Sabe o que é o amém? O amém é a confirmação da palavra de Deus. O amém, a testemunha fiel e verdadeira. Olha como que ele fala dele. O amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Cristo é o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Uma igreja marcada pelo ceticismo, uma igreja marcada pela incredulidade. E Jesus se apresenta: ei, sou eu, o amém. Sou eu que confirmo as coisas, sou eu que libero, sou eu que assino, sou eu que autorizo, sou eu que tenho poder sobre tudo e sobre todos. E ele fala: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Isso quer dizer, o diagnóstico da igreja é verdadeiro. É um apelo que a igreja precisa levar a sério. Sabe por quê? Porque as promessas do Senhor são confiáveis e são para nós hoje, nessa noite, para cada um de nós tomar posse delas. Porque a vida morna e indiferente da igreja de Jesus é absolutamente a verdade que ele vê. Porque ele é o que sabe de tudo, é o que sonda todo mundo e que tudo conhece. Mas ele também cumpre o que ele diz. Jesus Cristo é fiel para cumprir. Jesus Cristo é fiel para cumprir. Ele nunca é inconsciente. Ele é absolutamente consciente. Para uma igreja morna, inconstante, para uma igreja morna e inconstante, Cristo se apresenta como aquele perfeitamente confiável. Jesus não apenas jura, ele é o próprio juramento. Eu sou o amém. Jesus é o único que tem autoridade para tornar a promessa sobre a tua vida realidade. Quem tem promessa do Senhor aqui? Aleluia, glória a Deus. Ele diz que ele é o soberano da criação. Diante daquela vida caótica que a igreja está vivendo, diante do caos que a igreja de Laodiceia está vivendo, Jesus diz: ei, a origem da criação está em mim. Eu sou o soberano da criação. Aquele que deu ordem ao caos no início do universo é o mesmo que nessa noite arranca a igreja do caos espiritual. É o mesmo que arranca a igreja da mornidão espiritual. É ele que vai estabelecer a ordem nessa casa e nessa noite. Aleluia. E se você crê, aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Mas não acabou não. Fala pro mais bonito que está aí do seu lado: tem mais. Ele tem poder. Ele tem poder para conduzir os vencedores ao seu trono de glória. Ah, você não faz ideia do que é estar no trono de glória do Senhor. Versículo 21, ele diz: ao vencedor. Paulo diz que nós somos. Jesus Cristo diz que: morte, onde está a tua vitória? Se alguém venceu, somos nós.
Você é o vencedor em Cristo Jesus. Você é o vencedor. E Ele está dizendo ao vencedor: eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Quando Cristo entra na nossa casa, quando nós permitimos que Cristo entre em nós, nós recebemos a riqueza do reino. Recebemos vestes brancas de justiça, e os nossos olhos são abertos. Temos a alegria da comunhão com o Filho de Deus, com o herdeiro de tudo, com o Senhor e Salvador. Mas também temos uma promessa que excede tudo que essa vida possa dar, tudo que o mundo possa te dar, que excede tudo que Satanás possa te oferecer, que excede tudo o que esses poucos anos nessa terra possa te dar. Uma promessa aos que vencerem: nós reinaremos com Ele assentado em seu trono com Ele. Trono é o símbolo de conquista e de autoridade. E assim como Cristo se assentou no trono do Papai, Ele nos dá a condição de nós nos assentarmos com Ele, de nós estarmos junto com Ele. Quando abrimos a porta para Cristo em nossas casas, recebemos a promessa de entrar na casa do Pai. Quando recebemos Cristo em nossa mesa, recebemos a promessa de nos assentarmos em seu trono. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo. Eu não sei se você consegue se imaginar sentado no trono lá da Inglaterra, sentado lá na cadeira do presidente do Brasil, sei lá. Não sei aonde que você se imagina sentado. Mas a palavra de Deus é a verdade. Independente do que eu vivo, independente do que eu como, independente do que eu sei, do que eu vejo, a palavra do Senhor é a verdade. E ela vai se cumprir. E ela está se cumprindo. E a promessa dele é que eu e você nos assentaremos com ele na glória. Nos assentaremos com ele no trono de honra e glória. O Senhor nos apontou nessa noite cego, pobre e nu. Mas Ele não quer que você vá embora assim. Se você tiver coragem, feche seus olhos em nome de Jesus. Chora bararere beire que andanai. Rei calabararere. Santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Senhor.
Santo é o teu nome, Jesus. A história não termina assim, não termina aqui, porque no capítulo 4 de Apocalipse, passamos da igreja sobre a terra para a igreja no céu. Os olhos de João são tirados das tribulações terrenas e passa para o trono do universo. Diante desse trono, querubins, serafins, anjos, anciões, a sua igreja glorificada, e o livro da história está na mão do Cordeiro, e nenhuma calamidade pode sobrevir sobre a humanidade enquanto Cristo não quebrar os selos. Além disso, os ventos do juízo não recebem permissão para soprar sobre aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. E a segurança da igreja está garantida. Depois de combatermos o bom combate, depois de completarmos a nossa carreira, vamos reinar com Jesus Cristo. Iremos nos juntar à igreja triunfante, a grande multidão que ninguém poderá contar, vinda de todas as nações, tribo, povo e línguas. Ali estaremos com Ele perante o trono de Deus. Ali as nossas lágrimas serão enxugadas, depositaremos nossas coroas diante do trono e adoraremos aquele que é digno para sempre. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite morno. Talvez você tenha entrado frio. Talvez você tenha entrado aqui cego, pobre e nu. Mas o Senhor te ama e quer te chamar nessa noite. Está na porta batendo. Se você deseja mudar a tua história, se você deseja mudar a tua história a partir de hoje, faz essa oração comigo e começa. Faz essa oração comigo e recomeça. Dos teus pecados não me lembrarei. É hoje o dia da tua vitória. Vai, começa. Não se preocupa como vai ser. Ele diz: compra de mim ouro refinado, compra de mim vestes santas, compra de mim colírio. O preço já foi pago. É um conselho, ofereço-te. Se você deseja fazer uma aliança com o Senhor, ou refazer a tua aliança, declara comigo:
Mais do que falar com a tua boca, precisa crer no coração. Creia que a palavra do Senhor é a verdade para a tua vida. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço a minha verdadeira condição de morno, de frio. Eu reconheço que estou cego, pobre e nu. Por isso, Senhor, eu me achego a Ti e permito e abro a porta para que o Senhor não apenas ceie comigo, mas que o Senhor faça morada em mim. Porque eu quero viver contigo. Eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. E escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, como servo e sacerdote, eu recebo e abençoo cada um desses irmãos que te aceitaram nessa noite, que reconheceram a sua verdadeira condição e se achegam a ti para serem cuidados e tratados pelo teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, como igreja nós o recebemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A carta é dirigida aos crentes da igreja de Laodiceia. Por isso, se você se encontra nessa condição, crente da igreja Bola de Neve, toma posse da palavra de Deus. Porque a palavra é clara quando o Senhor diz: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Porque assim declara o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Assim declara o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ao vencedor, se chega a Ele. Durante esse louvor que vai ser tocado agora, não perca tempo. Se você já fazia parte da igreja, ou se você aceitou o Senhor Jesus nessa noite, mas reconhece que em alguns desses quesitos se encaixava, ou até se encaixava em todos, é você e Ele nessa hora. Arrepende-te e se achega ao Senhor. Enquanto esse louvor vai ser tocado, eu te peço, se você tiver coragem de reconhecer a tua condição, para que o Senhor veja, fica de pé no teu